Olá, queridos! Aqui é Lara Umbelina, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre relações afetivas e saúde mental. Está se aproximando aí 12 de junho, é o Dia dos Namorados, é uma data na boca do povo, então vamos aprender sobre esse assunto que ele é fundamental pensando no nosso autocuidado. Nossa saúde mental está extremamente ligada às nossas relações, à qualidade das nossas relações. Então, se você tem o interesse de iniciar um novo relacionamento ou se você quer melhorar o seu relacionamento atual, fica aqui comigo para a gente aprender mais, algumas reflexões importantes que eu tenho certeza que vão te ajudar. Mas antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito e vamos nessa que o tema é bom. Então vamos lá, falar desse tema tão importante que são as nossas relações. É um pilar que nos mantém mais em equilíbrio. Quando estamos sozinhos, a chance de depressão, de angústias, de medos, isso aumenta muito. Nós somos seres sociáveis. Quando estamos em bandos, quando estamos com pessoas, a gente se sente mais pertencido, a gente se sente mais apoiado e protegido, porque aumenta as nossas chances de sobrevivência. Essa noção assim do coletivo, essa noção de estarmos com pessoas que podem perceber coisas que a gente às vezes não percebe, isso facilita a nossa vida, facilita o nosso dia a dia. Então essa parceria, esse compromisso um com o outro, vai garantir mais a nossa qualidade de vida, nosso senso de desenvolvimento em várias áreas. Então, esse assunto vai te facilitar um tanto pensando no seu equilíbrio emocional também. Só que agora trazendo um pouco mais para essa noção assim dos nossos relacionamentos afetivos, por que que às vezes as pessoas pensam tanto assim, eu acho que eu tenho o dedo podre, eu não sei escolher uma parceira, um parceiro, né? Tem dificuldades assim de manter um relacionamento mais estável. Algumas questões são importantes quando a gente está falando desse aspecto de relações afetivas. Primeiro a gente precisa pensar na visão romântica que existe em torno disso. Na nossa cultura, né, nós crescemos desde cedo ouvindo essa ideia de um amor romântico, né, essa ideia de um amor perfeito, de que eu vou ter um par perfeito, é a alma gêmea, minha cara metade. Tudo isso já propicia a gente ter vai se enviesando na escolha de uma pessoa, como se fosse então algo que te completasse totalmente. Então, cuidado que isso pode ser o primeiro assim aspecto que te atrapalhe a fazer alguma escolha ou querer manter um relacionamento. Porque se você já pensou dessa forma, pode ser que você se frustre muito mais com o impacto de que, na verdade, as coisas não são assim. Quando a gente escolhe uma pessoa, quando a gente está ali se relacionando, a gente vai se deparar com as imperfeições humanas, tanto nossas quanto da outra pessoa. Então, esse encaixe perfeito da alma gêmea pode não ser tão assim fácil de perceber na prática. Então, vamos ter esse cuidado inicial, essa reflexão de que mesmo com todo esse viés cultural, a gente precisa fazer alguns questionamentos mais reais do que realmente acontece nessa parceria um do outro. Porque, inclusive, ter esse tipo de pensamento, como se você fosse se completar com outra pessoa, pode estar dizendo muito mais assim, a respeito de uma carência sua, pessoal, achando que com outra pessoa você se completa, então quer dizer que você sozinho não está completo? Nós estamos sempre nesse processo de desenvolvimento. A palavra perfeição tem esse sentido, né, da gente de se desenvolver. Nós estamos num processo, num caminho de nos modificar, de trabalharmos para nos completarmos. Então a gente não está completo, a gente está em formação. Então pode ser que você achando que estando com outra pessoa você supriria essa necessidade, essa carência, mas não é dessa forma que acontece, né? A gente precisa fazer um desenvolvimento e um trabalho pessoal primeiro, antes de achar que isso vai se resolver com outra pessoa. Pode ser que isso também esteja te atrapalhando a firmar e a manter um relacionamento.
E num primeiro momento é mais fácil, assim, esse processo de uma conquista, né, de estou conhecendo outra pessoa, então acaba sendo mais esse trabalho de eu vou te conquistar, vou te mostrar coisas interessantes, ou eu vou receber dessa forma também. Então no começo tudo é muito interessante, tudo é muito novidade, e pode ser que você tenha uma expectativa muito grande de como que é um relacionamento a partir desse ideal inicial. E eu vejo isso muito, assim, frequente com algumas pacientes que eu atendo, inclusive. Essa expectativa muito alta e depois quando se depara com algumas imperfeições, com algumas dificuldades, não consegue levar muito adiante. Então, inclusive uma percepção das próprias dificuldades. Como que é você se relacionando com outra pessoa? Se você não tem esse trabalho de autoconhecimento, você exigir muito do outro que faça por você, ou você perceber no outro que não está acontecendo como você gostaria, com esse ideal que às vezes está te atrapalhando, eu vejo que isso não desenvolve muito bem esse relacionamento. Então, no processo terapêutico, inclusive, muitas vezes eu converso com essas pacientes no sentido de elas se observarem quais são, assim, tem todo o direito de fazer algumas escolhas iniciais, mas como que elas fazem para perceber as necessidades pessoais que elas estão apenas depositando nesse relacionamento e depois perceber que no decorrer dessa troca, dessa conversa com outra pessoa, pode ser que apareçam algumas maneiras de ver o mundo que não sejam tão condizentes com o jeito que elas veem também. Então, fazer essa reflexão de que existem essas diferenças e que as coisas podem ser melhor conversadas, inclusive, diminuir tanto essa expectativa, vai facilitar que um relacionamento possa ser um pouco mais duradouro, né? Então, perceber as suas necessidades emocionais, as suas carências e o que é do outro, da vida do outro, da maneira de ver o mundo, você consegue ficar mais leve nesse relacionamento também. E isso, assim, eu tô partindo do princípio de que você teria um interesse num relacionamento sério. Vamos pensar, um relacionamento mais a longo prazo. Porque existem algumas vantagens para, assim, emocionais mesmo, que o uso, né, assim, a parceria desse relacionamento, de você estar com outra pessoa, contribui para você ter uma vida mais estável. Porque um relacionamento mais a longo prazo tem as vantagens de você ter uma pessoa para te apoiar, para você apoiar o outro também, essa parceria, né, que eu comentei no começo do vídeo sobre a sobrevivência, que a gente, com o coletivo, a gente tem mais chances de sobreviver. Então, essa cumplicidade, se sentir amparado, né, um espaço assim para mais convivência, para conversa, para troca, isso aumenta nosso aprendizado, as nossas interações com outras pessoas. Então, estando em parceria, isso traz esses benefícios. Você pode, inclusive, utilizar, né, com um parceiro mais a longo prazo esse treino de comunicação, principalmente nos momentos em que você, assim, precisa exercitar algumas questões que estão, assim, mais fragilizadas em você. Se você está precisando ter mais paciência, está precisando ter um pouco mais de compreensão, se comunicar nesses momentos é um desenvolvimento muito grande para você, inclusive, colocar, assim, um treino para colocar em outros momentos da sua vida também. Então, essa relação, né, essa parceria, traz esses benefícios para você se sentir bem com a própria vida também. Então, se isso faz sentido para você, né, se é um interesse de ter um desenvolvimento assim de um relacionamento mais a longo prazo, pense nessas questões, né, o quanto que você pode assim ter mais esse trabalho de desenvolvimento pessoal também dentro de um relacionamento. Mas não coloque, né, como um objetivo de desenvolvimento pessoal somente com o seu parceiro, porque inclusive isso pode te deixar assim muito na expectativa de que com esse relacionamento você vá ser uma pessoa melhor. Talvez você precise ainda se desenvolver antes para que você se sinta mais tranquilo dentro dessa relação. Então, é um trabalho também de desenvolvimento pessoal. Você observar, então, os seus aprendizados, as suas expectativas, as suas carências, né? Os seus aprendizados lá de trás, de como que você começou a ver essa relação a dois. Pode ser que na sua família, né, a construção que você fez em relação
uma relação a dois, né, não seja tão assim positiva. Pode ser que você criou ali no seu começo de vida um entendimento de que as relações não são tão fáceis assim. Então, você observar os seus aprendizados lá de trás é fundamental para você questionar se é esse o estilo de vida que você quer viver ou se precisa fazer alguns ajustes também em relação às possibilidades que existem na vida. Não é porque certos casais viveram de um jeito que você não gostou, que você não possa fazer diferente também. Então, esse trabalho seu, né, de ver qual é a sua visão de mundo, qual é a sua visão de relacionamento, vai te deixar mais à vontade para iniciar outros compromissos também. E aí, fazendo esse exercício de desenvolver um amor próprio, um cuidado pessoal, quando você se interessa por si mesma, quando você quer fazer esse trabalho de autoconhecimento das suas histórias, fazer esse trabalho de cuidar melhor de você, você também mostra para outra pessoa a maneira que você quer ser tratada, a maneira que você valoriza. Então, esperar que o outro te trate de um jeito que nem você mesmo se trata, que nem você mesmo se conhece, às vezes você fica ali num questionamento de quem é você, como que as coisas podem ser melhores, esperando que outra pessoa te dê essa resposta. Então fica muito mais pesado. Então você fazer esse trabalho pessoal de se entender, se acolher, fica muito melhor para você desenvolver um relacionamento. E aí você fica mais leve para fazer as suas escolhas de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com o que você quer trazer para a sua vida. Fica mais em correspondência, tem mais coerência. Você começa a se relacionar com pessoas que estejam nessa mesma linha, nessa mesma percepção de cuidado pessoal. Então tem mais chances das coisas darem certo, entende? Então você está bem para fazer as suas escolhas, né? Não que seja a escolha perfeita, né? Não que seja a escolha assim que se adeque a todos os seus critérios, mas que você consiga definir alguns valores que são imprescindíveis, inclusive. Pode ser que você não saiba, assim, você não encontre, né, todas as qualidades, todos os critérios que você gostaria, mas de você entender, às vezes, alguns critérios que para você não faz sentido algum manter. Se você já começa a fazer esse trabalho, por exemplo, às vezes para você é imprescindível que essa pessoa queira ter filhos. Então, você se relacionar com uma pessoa que não tem esse pensamento pode ser muito mais difícil. Então, você fazer escolher, né, você ter alguns critérios do que para você é muito importante, isso também já é um trabalho do seu interesse pessoal, de autoconhecimento da sua vida, para você começar a conciliar melhor com as pessoas que você tem interesse de se relacionar, que você quer desenvolver algo. Coisas assim, talvez você não toleraria viver. Porque se você abre muito espaço para algumas flexibilidades, pode ser que com o passar do tempo você viva uma vida que você não gostaria. Então, antes de iniciar um relacionamento, é um momento muito melhor para você fazer essas avaliações de quais são os critérios imprescindíveis para você. Né? Quais são as coisas que você precisa garantir um pouco mais na sua vida. Isso vai facilitar porque com o passar do tempo, quando você vê, você já casou, quando você vê, você já está com filho. Então, as coisas vão acontecendo e se você não tem um critério que antecede, né, essa escolha, pode ser que depois fique muito mais difícil, né? Mas não significa que seja impossível também. Agora a gente já entraria num aspecto de que dentro de um relacionamento, para as coisas serem mais saudáveis, né, para você ter mais satisfação com essa pessoa, o desenvolvimento de um diálogo é muito importante. Você trabalhar a ideia de uma comunicação não violenta. Eu trabalho muito isso com os meus pacientes quando eles trazem questões de relacionamento, de o quanto que eles entendem esse termo. A comunicação não violenta dentro de um relacionamento vai te trazer assim, a condição de falar a respeito das suas necessidades, ouvir as necessidades do outro e vocês entrarem num acordo comum, algo que facilite na vida, né, do dia a dia para vocês. Então, essa comunicação, ela tem como base o princípio de você primeiro observar quais são as suas emoções e as suas necessidades. Por isso que você fazer esse trabalho
de se perceber, se conhecer, independente de outra pessoa, você tem uma facilidade maior de expressar o que você precisa. Então, você percebendo, né, que eu tenho tais necessidades, eu preciso, né, às vezes, comunicar para o meu parceiro que eu tenho mais necessidades de conversa, ou eu tenho mais necessidade de tempos de qualidade com ele, e isso não está acontecendo. Então, expressar que isso é importante num momento que seja mais fácil para ele perceber também, vai facilitar muito mais vocês manterem esse relacionamento que seja bom para os dois. E nessa troca, depois que você expressa a sua necessidade, é importante você checar, ter um feedback de que essa outra pessoa conseguiu também entender o que é importante para você e que essa pessoa também expresse o que é importante para ela. Nessa troca, vocês podem encontrar uma solução viável para os dois. Então, essa comunicação que você vai treinando com o seu parceiro não é algo que acontece também da noite para o dia, né? Pode ser que você precise aí de um tanto de trabalho pessoal primeiro, antes de conseguir se expressar melhor, esperar um tempo, né? Pedir assim, uma paciência de ambas as partes, porque isso facilita vocês construírem e manterem todos os valores iniciais de um relacionamento, do propósito de um relacionamento. Porque essa ideia, assim, de um amor romântico, né, de que eu amo a pessoa e eu quero viver esse amor para sempre, é algo que é construído. O amor, assim, esse sentimento, né, de você falar que gosta de outra pessoa, primeiro, a gente precisa entender que é um trabalho de ser feito todos os dias, né, é uma construção. Então, o amor é muito mais do que a gente faz, do que essa ideia de um sentimento de gostar e puramente essa ideia romântica inicial de querer estar com outra pessoa. Então, esse momento de você se desenvolver no cuidado com a pessoa e consigo no dia a dia é o que vai fortalecer muito mais a relação. E essa relação, ela é pautada nessa comunicação que eu estou conversando com vocês. Então, falar o que é importante, né, saber como chegou na outra pessoa, ouvir o que é importante para outra pessoa, e isso vocês têm condições assim de construírem mais esse amor que a gente está falando. E pode ser que você talvez não entenda assim de fato quais são as suas necessidades dentro de um relacionamento. Tem, assim, inclusive um livro que ele é bem famoso, né? As pessoas comentam bastante sobre ele, que pode te facilitar, assim, a entender mais das suas necessidades afetivas, que chama As 5 Linguagens do Amor. Eu acho ele bem interessante porque ele torna, assim, algo mais didático, mais prático, quando a gente está falando do relacionamento, dessas necessidades. Porque, às vezes, a gente tem uma necessidade, assim, mais afetiva, através de uma linguagem que a outra pessoa não tem exatamente a mesma. Mas você sabendo qual é a sua, fica mais fácil para você expressar e se organizar para que você se sinta satisfeita, atendida. E quais são essas 5 linguagens? Palavras, né? Você se expressar a respeito do que você está sentindo, ouvir coisas importantes para você, palavras de afirmação, né, que você entenda que está sendo amada. Tempo de qualidade, então é passar ali um tempo com a pessoa, né, que você esteja presente, conectado, isso também é uma das linguagens. A outra é presentes, né, algumas pessoas têm isso como assim, algo que se satisfaz mais, ela sente que está sendo amada quando recebe algum mimo, alguma questão assim, alguma coisa que a outra pessoa se lembrou da gente, né, que represente isso. Uma outra linguagem é o toque físico, então tá junto com carinho, com presença, com abraços, são pessoas que precisam mais desse contato físico, entra também em questão de relação sexual, com mais intensidade, expressando isso como sendo um gesto de amor. Então tem pessoas que se identificam mais com essa linguagem. E a outra linguagem é gestos de serviço, atos de serviço. Então a pessoa se sente amada quando vê que a outra está fazendo
algo por si. Mas vamos pensar o seguinte, todos esses exemplos, eles são interessantes, né? Eles trazem satisfação, trazem, assim, pelo menos uma percepção de que estamos sendo amados de alguma maneira, mas pode ser que uma dessas linguagens seja, assim, um pouco mais relevante para você se sinta muito mais atendido. Então, se o seu parceiro, por exemplo, gosta muito de palavras, de falar, de conversar, de expressar o sentimento através da fala, e isso não seja muito do seu interesse, se você simplesmente passar, assim, maior parte do tempo só através dessa linguagem, você não se sinta preenchida, sabe? É como se o seu potinho ali de amor não estivesse sempre, assim, num nível que te satisfaça. E isso pode gerar alguns conflitos entre vocês. Então, você saber qual é a sua necessidade maior, né? Assim, como que você se sente mais atendido, facilita muito nessa relação. E você, inclusive, também compreender a linguagem do seu parceiro. Então, isso serve para você manter esse relacionamento de uma maneira mais saudável no dia a dia. Então, se você quiser, assim, também entender mais, né, eu recomendo que você leia esse livro. Lá ele coloca alguns exercícios, alguns testes para você se perceber ao longo dos seus relacionamentos, da história dos seus relacionamentos, de como que você realmente se sente mais bem atendida, mais satisfeita numa relação. Então, eu espero que você perceba que a gente hoje falou, né, de tanto para pessoas que querem iniciar um relacionamento, a importância de fazer esse trabalho de autoconhecimento, de ver quais são os aspectos que você valoriza na escolha de um parceiro, o que você não tolera, e também desfazer algumas questões, assim, desse ideal de um amor romântico, sabendo que na prática nós vamos lidar com pessoas imperfeitas, assim como todo mundo é, né? Então, você fazer esse trabalho de se cuidar mais para zelar dessa escolha e depois que você tiver feito a sua escolha, você conseguir manter melhor esse relacionamento através de uma comunicação não violenta, através de uma aproximação da linguagem do seu parceiro e da sua própria linguagem, as coisas ficam mais fáceis para você se satisfazer e manter esse pilar do relacionamento como algo que é imprescindível quando a gente está falando da nossa saúde mental. Então, lembre-se desses aspectos, né? Aproveite aí esse vídeo, esses conteúdos. Aproveitando também no sentido de você entender que é um pilar que talvez, se você não esteja bem satisfeita, isso possa te atrapalhar em outros aspectos, né? Eu já vi muitos casos também de pessoas que têm dificuldades no relacionamento e começam a desequilibrar com a alimentação, começa a não conseguir, assim, organizar melhor os seus horários de sono, fica ali pensando em coisas que não está conseguindo resolver. Então, hoje em dia, se a gente pensar na seriedade que na importância que tem esse pilar na nossa vida, ele pode, inclusive, assim, ele pode prejudicar quanto também facilitar a gente se desenvolver em outras áreas. Se você, então, mantém os seus pilares, se você se cuida, se você dá essa atenção maior a si mesmo, você também tem mais estrutura para melhorar os seus relacionamentos. Entende, assim, como que tá ligado? Se a gente cuida de uma área, outras áreas também refletem melhor esse cuidado. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para você. Refletir mais a respeito das suas escolhas, né, dos seus pensamentos em relação à sua vida afetiva, o valor que as nossas relações têm no nosso dia a dia. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que, assim, vão se interessar também, que precisam de algumas reflexões que a gente conversou por aqui. Se você já leu o livro que eu comentei, comenta aqui comigo, aqui embaixo, pra gente ter mais trocas, para eu saber do que vocês acharam desse livro também. E vamos juntos, vamos nessa aprender mais. Aqui nesse canal você encontra outros vídeos ligados à temática do autocuidado e da saúde mental. Então, vamos juntos!